Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte da Organização São da Comunidade Nacional de Guadalupe, Santo Antônio Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Marcos 6, de 30 a 34. O Senhor esteja conosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão, e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensiná-los muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje, de Marcos 6, de 30 a 34, 4 versículos, mas de bastante ensinamento para nós. Porque a palavra do Senhor fala aqui que as pessoas, Jesus, e com aquelas pessoas, foi misericordioso para com aquelas pessoas. Vejam que as pessoas estavam em determinado lugar, Jesus, vendo que os seus discípulos estavam cansados, porque não tinha tempo, que o povo sempre estava ali em busca dele, foi para um lugar determinado. E vejam só o que diz aqui, que eles identificaram, diz aqui, vindo sozinho para um lugar deserto, para descansar um pouco. Então o povo foi para descansar um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não poderiam descansar. Então foram sozinhos de barco. Muitos o viram partir e reconheceram. Muitos viram os discípulos sair e reconheceram. Então, meus queridos irmãos, que mesmo os discípulos indo para um lugar deserto, tentando se esconder, chegou naquele lugar e as pessoas o reconheceram. E nós? Será que somos reconhecidos como discípulos de Jesus? Olharam, olha, ali estão os discípulos de Jesus. Então reconheceram, não sei se pelas vestes, não sei pelo seu jeito de ser, pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, pelo jeito de se portar. Então nós, queridos irmãos e irmãs, deveremos fazer a mesma coisa, ser reconhecidos pelo nosso jeito de agir, de pensar. O cristão, ele tem que ser reconhecido. E diz aqui a palavra que Jesus, acolheu todos aqueles que vinham muitos de muitos lugares. Jesus teve compaixão daqueles, e teve compaixão dos seus seguidores, porque já eram seguidores de Jesus. No lugar que Jesus estava, eles estavam seguindo Jesus. Então, meus queridos irmãos, Jesus teve compaixão daquele povo. E nós, será que estamos tendo compaixão também dos nossos? Será que quando eles nos identificam um cristão pelo seu jeito de pensar, de falar, será que nós vamos sendo exemplo para essas pessoas? Então, é algo que nós devemos pensar, porque não é só para dar dinheiro, dar comida, a palavra, meus irmãos, o acolhimento, que nós, meus queridos irmãos, possamos acolher os nossos irmãos com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser, levar muito à conversão e à transformação. Deus possa estar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.